Eu sou Rafael, psicólogo, e em alguns momentos eu não queria ser governado pelos meus sentimentos. Hoje é dia para falarmos da Mau Mau, de Diários de uma Apotecária. Tem spoiler da primeira temporada desse anime. Vamos lá. Diário de uma Apotecária conta a história de uma jovem apotecária chamada Mau Mau que vive em uma época e local semelhantes à China Imperial. Então estamos falando de um período baseado em um local governado pela imagem de um imperador. Para se manter no poder, acaba tendo várias concubinas para gerar herdeiros. E esse anime vai mostrar bastante como é que é a vida dentro desse palácio. As inúmeras concubinas do rei, o papel da mulher nesse mundo governado pelos homens e as vestimentas elegantes tradicionais do período. E falando em vestimenta elegante, eu quero trazer aqui a nova patrocinadora do canal. Tem tudo a ver com vestir-se bem e de forma elegante, a Insider. Eu estou com minha Tech T-shirt, que caiu muito bem em mim agora que eu tô fazendo academia. Eu gosto de camisa onde eu me sinto confortável, tanto pra trabalhar, pra estudar, e o tecido dessa camisa é muito confortável. E me ajuda psicologicamente porque eu não preciso perder tempo passando essa camisa, pois ela não amassa de forma fácil. Além do mais, ela é respirável, não desbota. Essa camisa em específico, o tecido acaba se ajustando ao corpo. E assim como muitos personagens de animes, você pode usar essa roupa em várias ocasiões. Academia, trabalho, pra passear. E tem produtos tanto para o público masculino quanto para o público feminino. E eu tenho certeza que entrando no site da Insider, você vai encontrar algo que você vai gostar. Usando o meu cupom Psicologia dos Animes, você vai estar ajudando esse canal e também adquirindo produtos de extrema qualidade. Link na descrição do vídeo, nesse QR Code aqui do lado. Agora eu sou um psicólogo otaku com estilo. Geralmente a gente se lembra mais dos protagonistas que fazem muito barulho, que são bastante extrovertidos, e você definitivamente não vai encontrar isso na protagonista de Diário de uma Apotecária. Mau Mau, a personagem principal, ela é bem pragmática e vê o mundo de uma maneira mais racional. Consequentemente, ela vê o mundo de uma maneira bem menos otimista, diferente da maioria dos protagonistas de animes. Essa personalidade dela é fruto das relações que ela teve durante a infância, e ela foi bastante influenciada pelo ambiente e pelo contexto que ela viveu. Os valores da personagem foram criados a partir de suas experiências nessa época, e principalmente em relação às pessoas que cuidaram dela. Mau Mau é filha de Feng Xian, uma cortesã de alto nível, e Lacan, um oficial militar. Mas por causa da situação dos seus pais na época, ela não foi criada por eles. Em vez disso, Mau Mau cresceu na Casa Verdigris, no famoso Distrito da Luz Vermelha. Ela foi amamentada por Pairin e criada pelas três princesas e pela madame. Além disso, foi adotada pelo seu tio-avô, Lumen. Com ele, ela aprendeu sobre ervas e a como tratar doenças. Ela não tinha muito para onde se desenvolver, e ela já tinha aceito sua vida nesse modo. Porém, no primeiro episódio, ela é sequestrada e vendida ao palácio para ser uma serva, e passa a ser uma provadora de venenos. Afinal, ela tinha experiência nesse ramo. Ela conviveu aprendendo sobre isso. O mais interessante é que ela se adapta muito rápido a essa nova realidade, talvez pelo fato que ela sempre teve que se adaptar durante a vida, até pela forma e pelas diferentes pessoas que ela foi cuidada, mas também porque ela viveu a vida testando venenos. O corpo dela era resistente a eles. Soma tudo isso, você tem uma personagem que não se apega muito às pessoas e não se apega muito a locais específicos, justamente porque ela não teve um vínculo tão forte assim. Cerca de 1 a cada 3 pessoas costuma ter uma capacidade maior de lidar com mudanças. Algumas pessoas têm uma forte habilidade de conseguir se superar de uma mudança brusca e criar soluções. Um estudo mostrou que isso ocorre com as pessoas que não tentam tanto dar sentido às coisas que ocorreram no passado, mas sim procurando encontrar a melhor maneira de entender o que pode ser feito agora. E geralmente as pessoas que saem melhor com relação a mudanças não são aquelas que tentam dar sentido a tudo, mas sim as que tentavam dar sentido ao que poderiam fazer agora com o que tinha ocorrido. Podemos dizer que a Mau Mau age dessa maneira. Ela não rumina sobre o que poderia ter ocorrido. Não vemos ela no anime questionar sobre isso, questionar sobre o passado ou lamentar o passado. Ela tecnicamente prioriza bastante os próximos passos. Ela procura se adaptar às novas situações sem ruminar muito sobre o que poderia ter sido feito. Mau Mau usava uma maquiagem que simulava que ela tivesse sardas no rosto. Ela fez isso com a intenção de não atrair os olhares de outros homens. Ela acreditava que com isso ela não seria alvo dos homens. Ou seja, ela cresce com esse sensor de alerta ligado nela. E de alguma forma ela meio que já espera o pior das pessoas. Isso de alguma forma protege ela, mas também limita a capacidade dela de se relacionar com pessoas. E você vai perceber isso ao longo do anime. O ponto principal da personagem é justamente esse fato dela não gostar de desenvolver nenhum tipo de relação mais próxima com ninguém. Ela basicamente leva as coisas muito ao pé da letra. Ela apenas quer fazer o seu trabalho e seguir sua vida normalmente. Às vezes até parece que ela tem medo de desenvolver conexões mais profundas. Isso é muito da forma que ela foi criada, sem muitas conexões próximas. Ela foi criada em um mundo onde
onde existem cortesãs. Ela cresceu em um mundo onde o amor era uma mercadoria negociável. Os relacionamentos eram reduzidos a transações financeiras, onde o dinheiro comprava o afeto e a atenção. Ou seja, as conexões humanas eram quase que inexistentes. Esse ambiente mais direto pode ter moldado sua visão pragmática da vida, das relações. Mau Mau testemunhou a exploração das cortesãs que se empregavam aos clientes apenas para serem descartadas como objetos. Além disso, ela viveu uma época complicada, onde abusos, sequestros, onde tinha muita desigualdade. Essa era a realidade. E talvez fez ela também não compartilhar muito sobre sua própria vida. As conversas que ela tem são sempre sobre resolver problemas e encontrar soluções. E aos poucos vamos vendo como isso acaba tornando a vida dela um pouco mais difícil. Em alguns momentos, porque em outros torna mais fácil. O ponto é que ela tem um déficit na questão de responder emocionalmente às outras pessoas. Ela entende perfeitamente todo mundo, até mais do que a média. Porém, ela parece não saber responder às pessoas de uma maneira mais funcional, que a conecte com elas. Ela não tem um repertório onde ela compartilha coisas. Existe uma parte do nosso cérebro, todos conhecem, que é ativada quando conhecemos novas pessoas. O córtex pré-frontal. Ele se ativa quando estamos conhecendo uma nova pessoa. Quando pensamos que as pessoas são como nós, essa parte do cérebro se acende e nos conectamos de forma mais fácil. É como olharmos no espelho e ver a nós mesmos. Isso faz nos sentir confortável. No entanto, há uma outra parte do nosso cérebro que tem um impacto maior sobre nós, o que explica a conexão profunda. Essa parte do cérebro é chamada de junção temporoparietal. É curioso porque temos uma parte no cérebro que é responsável e ativada quando compartilhamos algo com alguém. Ou seja, isso evoluiu a ponto de reforçar o nosso compartilhamento, principalmente o compartilhamento emocional. E é isso que não acontece com a Mau Mau. É como se ela não se sentisse segura. Quando compartilhamos ativamente com os outros, compartilhando segredos profundos, compartilhando o que está em nossas mentes, compartilhando nossos medos, sonhos e aspirações, o cérebro se ilumina como se fosse uma espécie de árvore de Natal. Esse comportamento ativa um alto nível de ocitocina, que é o neurotransmissor que nos permite criar vínculos e nos conectar profundamente com os outros. Por isso que você já deve ter ouvido algum estudo falando sobre a importância maior de se conectar com as pessoas e que os níveis de felicidade de alguém são proporcionais ao tanto de conexão social que ela possui. E é por isso que a Mau Mau sofre de alguma forma, porque ela não tem isso. Ela tem uma relação com as pessoas muito superficial, o que impede ela de se conectar profundamente. E o nosso tempo gasto com interações sociais pode modificar diretamente nossos cérebros. Por exemplo, nossas interações sociais podem ativar circuitos neurais, ajudando a mantê-los flexíveis. Também é relatado que passar tempo em interações sociais significativas pode ajudar a aumentar a reserva cognitiva e a resiliência mental e compensar os efeitos conhecidos de danos cerebrais do excesso de estresse psicológico. E aí é o ponto. Quem assistiu o anime fica de olho na interação dela com o príncipe Jinchi. E se ela tem dificuldade de fazer relações sociais, relações românticas seria o dobro da dificuldade. O ponto é que percebemos que ela acha as pessoas atraentes. Ela sinta inclusive que o príncipe é atraente pra ela. Só que ela fala de uma maneira muito direta, quase que mecânica. Na visão das outras pessoas, em nenhum momento parece que ela diz aquilo com a intenção de mostrar interesse nele, mas sim de que ele é bonito, como se fosse um fato. Então, apesar de todas as outras mulheres invejarem a atenção que o príncipe dá a ela não tá muito preocupada com isso. Mau Mau não vê isso como sendo nada demais. Em muitos momentos, ela se finge de desentendida da situação, o que gera no príncipe algumas sensações estranhas. Ele de fato não sabe o que ela realmente pensa dele. Só que à medida que o tempo vai passando, que ele vai interagindo com ela, ele vai ficando mais apegado a ela, só que ela não. Ou ela vai se apegando com ele de maneira muito lenta. Mas esse distanciamento emocional traz alguns pontos positivos pra ela, pois explica bastante também como ela consegue ser bastante observadora e ela também consegue observar situações pelo ângulo mais distante, sem muito viés. Ela consegue olhar para as coisas de maneira mais lógica. E isso é muito bom. É difícil ver hoje na sociedade algum tipo de discussão sobre qualquer coisa. Problemas do mundo, política, discussões em família, tudo isso envolve muitos sentimentos que distorcem a visão de todo mundo. E a Mau Mau é alguém que consegue separar isso, consegue pensar de forma lógica, sem ser muito afetada pelas emoções. Um grande modelo teórico de como o cérebro humano funciona postula que avaliamos racionalmente o que pretendemos alcançar e trabalhamos no melhor caminho para chegar lá. Todos nós sabemos que isso não é realidade. As emoções afetam o circuito interno do nosso cérebro, interrompem padrões e pensamento racional. Pessoas altamente racionais geralmente têm um temperamento voltado para o pragmatismo, razão, resolução efetiva de problemas e criação de clareza em um sistema complexo. Elas prosperam na análise de sistemas e na melhoria. Então podemos dizer que essa personagem não teve o desenvolvimento adequado de emoções, que fez ela se distanciar das pessoas, e isso causou um dano nela, mas ao mesmo tempo criou um lado positivo onde ela consegue analisar as coisas. Se assistir a próxima temporada, é bem provável que as emoções
emoções que ela tá tendo vão se aflorar com o tempo, porque é justamente isso que acontece com o ser humano. Muitas vezes não temos consciência de quão importantes são nossas emoções em nossas escolhas diárias, especialmente aquelas que envolvem nossos preciosos recursos, como tempo e dinheiro. Se você pensar em grandes decisões que você tomou ao longo da vida, essa decisão que você tomou estava linkada a alguma emoção. O famoso neurologista Antônio Damasio e seus colegas concluiu que, na ausência de marcadores emocionais, a tomada de decisão é praticamente inatingível. Alguma emoção provavelmente ajudou você a largar aquele emprego. Alguma emoção também esteve envolvida quando você estava negociando por aquele carro caro, ou quando decidiu abrir um negócio, ou se mudar. As emoções, de certa maneira, estão por toda a parte. Então, as emoções são importantes para decisões. Mal Mal provavelmente vai encontrar isso e vai conseguir lidar com isso melhor nas próximas temporadas, creio eu. No final da primeira temporada, vemos algumas coisas que meio que retratam bem a personagem. Tanto na interação que ela tem com seu pai, quanto com o Jinx. Com seu pai, ele é alguém que trata as pessoas como se fossem peças de um jogo. E ele, de alguma forma, fez mal pra ela. Fez mal pra sua filha. Mas a Mal Mal não tem raiva dele. Ela vê a situação de uma maneira tão pragmática que ela é grata por ele, porque graças a ele ter abandonado ela, ela conheceu o Lumen. Lacão, o pai dela, não ficou com ela por motivos circunstanciais. Ele se arrependia disso, mas o dano já tinha sido causado. E aí, no final, depois dela o tempo inteiro no anime ficar meio que evitando o Jinx, ela finalmente tem um momento mais próximo com ele. Se ela tem algum sentimento por ele, e provavelmente tem, ela não demonstra, ela não consegue demonstrar. Quando ela está prestes a fazer isso, ela usa uma ironia, que nesse caso parece servir como uma espécie de proteção pra ela. Ela joga uma brincadeira, ela desconversa a situação, porque ela não sabe como lidar. Mal Mal é diferente. Ela não se comporta ou tem planos de vida, assim como a maioria das outras mulheres da história. Ela meio que desenvolveu seus próprios gostos e caminhos, que para o contexto da história não são caminhos tradicionais. A influência do nosso passado, a relação que tivemos com nossos pais, com o ambiente ao redor, são permanentes em nossa vida. Somos moldados por mãos que não conhecemos e às vezes que nunca vimos. E mais importante do que aquilo que acontece conosco é o que escolhemos fazer com o que inevitavelmente foi feito. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.